Sara, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, depois de tanto problema, né? Problemas, como é que diz? Os problemas técnicos, né? Problemas técnicos que acontecem com quem está ao vivo. Mas graças a Deus a gente conseguiu que tu esteja participando, porque eu tenho certeza que tu tem muito a acrescentar. Eu estava falando, Sara, como é importante para uma mãe, não só para uma mãe, para quem é mulher, né? Mulher em geral, até as meninas, é importante ter esse autocuidado com a sua imagem pessoal. Então, estar bem vestida, estar, né? Quem é mais adulta, estar maquiada, sabe? O cabelo, um brinquinho. Não precisa estar exagerado. E aí que tá o equilíbrio da coisa, né? Porque a virtude está sempre no equilíbrio. Quando a gente sai do equilíbrio, a gente vai pro exagero, ou a gente vai para aquele para o outro lado da moeda, que é aquele descuido total. Então, quando a gente consegue equilibrar, a gente sabe que é importante transmitir uma imagem, né, de alinhamento, uma imagem bonita. Por quê? Por que que é importante? Porque é aquilo que a gente é, né? A gente coloca para fora aquilo que a gente traz no nosso coração. Então, se eu estou mal-humorada, se eu estou mal, né, ou sei lá, tenho algum problema, se eu estiver mais alinhada, bem vestida, se eu colocar uma maquiagem, às vezes isso se resolve, né? Às vezes a gente tá mal-humorada, o dia começou ruim, a gente tá ali meio que na correria da coisa. Quando eu coloco uma maquiagem, Sara, acontece comigo, eu acredito que com as outras mulheres também. Eu coloco uma maquiagem, eu estou mais preparada para enfrentar o dia e as outras coisas. Então é essa importância, né, de ter essa imagem, de ter uma boa imagem do autocuidado que nós temos que ter conosco. Só que não é tudo, não é tudo, né? Eu não posso apostar que a minha imagem será tudo, porque daí eu caio num extremo de exagero, né? De afundar, me afundar naquilo, então eu só penso no cabelo, eu só penso na roupa, eu só penso na maquiagem. E isso não é o que nos define. E eu queria te ouvir falando um pouco sobre o filme, porque eu sei que tu tem mais facilidade nessa, nessa análise dos personagens, né? Queria te ouvir falando sobre as três principais personagens desse filme, que é a Miranda, que é a personagem da Anne Hathaway e a personagem da... Como é que é o nome dela? Emily Blunt. Emily Blunt. Isso. Fala um Só pouquinho dela. antes, vocês estão me ouvindo bem? Tem muito barulho de fundo? Estamos te ouvindo. Tem barulho de fundo? Não. Ok. Oi, pessoal, eu tô meio gripada hoje, mas espero que dê certo. Então, a gente tem nesse filme aí, é um filme clássico dos anos 2000. A gente tem três personagens muito importantes. A Andy, a Miranda e a Emily, né? Que são aí as três mais famosas personagens. Cada uma delas, elas tinham, assim, um problema relativo à moda. A Angie, ela é uma jovem que ela é a jovem culta, né? Ela não se interessa muito por essa questão da moda, por essa questão da imagem. Ela é jornalista. Gente, vocês estão ouvindo muito barulho? Não, Sara, não tá. Eu Não? não tô ouvindo. Estou te ouvindo. E as crianças aí embaixo? Então, ela não é uma jovem que tem interesse na moda. E nesse ponto eu me identifico com ela. Porque eu, pessoalmente, não gosto de moda. Eu acho muito exagerado. Eu entendo a imagem, eu entendo, mas eu não gosto. Então, assim, se fosse se me deixar, assim, eu viro que nem ela, assim, eu visto um suéter qualquer e fico relaxando, né? Não, meu gosto pessoal não envolve tanto essa questão da imagem. E ela, então, no filme, ela vai passar por uma jornada de descobrir o quanto é importante e o quanto faz a gente se sentir melhor. Essa questão de estar com a imagem pessoal arrumada, né? De cuidar de si. Então, ela vai percebendo a importância. Por outro lado, nós temos a Miranda e a Emily,
que são aí as opostas à Andy. Enquanto a Andy tem que aprender a importância da moda, é, tanto a Emily quanto a Miranda, elas hipervalorizam a moda, Uhum. certo? Então nós temos uma hipervalorização do exterior. Qual que é o problema disso? É que o exterior, gente, embora ele seja de fato importante, uma vez que ele está fora do lugar, ele vira exagero, ele vira superficialidade e ele pode virar até inclusive hipocrisia. Exato. Então é aquela história de que as duas coisas têm que andar juntas, certo? Por exemplo, a Miranda, a vida pessoal dela estava destruída, né? A vida pessoal, a vida emocional, enfim, estava tudo aos pedaços. Entretanto, a imagem dela é de autoridade. Entretanto, ela fica se apresentando como a que tem todas as respostas, a super, super chefe. Ela é tipo a CEO de uma empresa, assim, ela é aquela que alcançou o mais alto grau de sucesso naquilo que ela faz. E tu vê que ela é vazia, né? Então ela é respeitada pelas pessoas que trabalham com ela. Nossa, elas têm medo. Na verdade, nem sei se é um respeito, eu acho que é mais um medo que se tem dela, né? E mostra isso muito bem no filme. Nossa, tá chegando, então todo mundo tem que tomar o seu lugar, porque senão ela vai brigar, porque senão ela manda embora. Então, eu acho que é muito mais medo do que respeito. E isso não é uma autoridade verdadeira. Né? A autoridade verdadeira a gente reconhece uma pessoa que não é temida, ela é respeitada. Mas eu acho que a autoridade ela tinha, tá? E ela demonstra essa autoridade. Eu acho que o problema da Miranda não é falta de autoridade ou excesso de autoridade ou autoritarismo, nada disso. Eu acho que o problema dela, na verdade, era a falta de feminilidade. Porque ela tem uma autoridade, ela tem um poder ali no escritório, ela tem uma. Todo mundo Uhum. sabe que ela entende do que ela faz. Sim, Só que ela não tem uma feminilidade e ela não tem aqueles traços tão típicos femininos de acolher, né? Não, ela é a mulher conforme a modernidade, ela é prática, ela tem que ser, tudo tem que ser feito exatamente conforme ela quer, exatamente conforme ela precisa. E não tem humanidade ali. Ela praticamente se comporta como uma máquina. sim. Sério, me parece que esse é o maior problema, porque no final das contas, tá? No final das contas, é, embora ela fosse extremamente competente, ela não era uma mãe como ela deveria ser, ela não era uma esposa como ela deveria ser, né? E a gente vê isso claramente no filme, em um momento em que ela desabafa. O drama todo desse filme é praticamente ver o brilho e a beleza de Paris, assim, do mundo da moda, né? Mas quando você chega lá dentro e você vê que por trás dessa beleza há uma. Misturado com isso, né? Há uma cultura que esquece tudo que não seja o exterior, tudo que não seja a estética, você recua, né? Você pega a sua parte boa. Foi isso que a Indy fez. A jornada dela é meio que paralela daí com a da Emily, que é a terceira personagem. Que por outro lado, ela parece que não percebe isso, ela parece que vive apenas para o seu trabalho, né? É interessante isso. E o mais triste da história da Emily é que ela não recebe as recompensas que ela esperava. Então ela se dedica totalmente ao trabalho dela, mas porque a Miranda gostou mais da Andy, porque a Andy conseguiu agradá-la melhor, a Emily perde justamente o que ela mais queria no filme. Então é muito triste como isso acontece com ela, mesmo a pessoa que se dedica totalmente, né, não é realizada pelo seu trabalho. E se ela tivesse conseguido o que ela queria, eu acredito que ela também não teria se sentido feliz com isso a longo prazo. Mas vamos ver aí como é que esses personagens estão na sequel, né? No final do filme, a gente tem ali um amadurecimento muito grande da parte da Andy nesse sentido. Em que ela escolhe a vida pessoal, ao mesmo tempo que ela não despreza a base da moda. Então ela não volta a ser quem ela era, ela absorveu muita coisa, ela aprendeu muita coisa, mas ela também não se transformou na Miranda, né? Ela também não sabe que existem outras coisas para se valorizar a mais do que o trabalho. Isso. E eu acho que isso aconteceu com ela porque ela é uma menina muito feminina, né? Ela tem, embora ela não soubesse a importância da beleza no início, ela não era uma pessoa, ela não repele as outras pessoas.
né? Ela, na verdade, ela acolhe, ela vira meio que amiga da Emily, ela vira meio que amiga de todo mundo. Então, essa capacidade dela de acolher e dela de ver a importância que Inclusive tem a da vida pessoal. Miranda, né? Ela É, vira amiga da Miranda também. exatamente. Tu vê como é que, como que uma personagem feminina consegue atrair, acolher cada um com o seu jeito, né? Porque ela não vai lá dar lição de moral na Miranda, ela fica na dela, ela vê aquilo que está acontecendo, vê os erros da Miranda e o que ela não quer é repetir aqueles erros. Então ela pega para si aquilo que é o ensino que a vida da Miranda trouxe para ela e ela vai seguir a sua vida diferente. Só que daí também Exatamente. tem essa transformação dela que é bonito de ver. Porque ela é aquela jovem que é mais feminina, que é mais amiga, que é mais acolhedora, porém, ela não dá bola para a imagem. Ela faz de qualquer jeito, ela veste qualquer coisa. E ela é obrigada a trabalhar para Miranda. Então ela é obrigada a se vestir. E ela, quando começa nesse mundo da moda, ela desprezava aquilo tudo. E depois ela vai vendo que aquilo é importante também. Não daquele jeito, não daquele modo como é tratado ali por aqueles profissionais que parece que tudo na vida é o exterior, como tu falou. Mas ela consegue encontrar esse equilíbrio. Que o exterior mudou, mas o quem ela era não mudou. E assim, né? Claro que a gente tem que aqui fazer uma observação seguinte: o que a gente está falando é que a beleza tem importância, tá? A beleza exterior. Isso não quer dizer que todas as pessoas do filme se vistam com o que eu consideraria beleza, sabe? Porque a gente tem que lembrar que esse é um filme de moda dos anos 2000. Então tem ali alguns looks que eu acho um pouco estranhos, né? Típicos da moda atual. Mas, por outro lado, o filme faz um excelente processo, né? Na questão de julgar sucesso profissional ou vida pessoal. Então, de você tem que ir escolhendo entre eles, né? E o que você realmente quer para sua vida. No final das contas, a Andy vira pra Miranda e diz assim: Ah, e se eu não quiser? E a Miranda diz pra ela: Não seja tola, todo mundo quer o que nós temos. E essa é a grande tristeza, né? Porque nós, como mulheres, nós fomos ensinadas a desejar uma super realização estética acima de tudo, Isso aí. tá? Muitas mulheres sofrem desse problema. E é uma vida vazia. Eu falei de hiperrealização no exterior, né? Mas também isso vale para o trabalho. Então, hiperrealização financeira, hiperrealização física. Nós temos aí um movimento como nunca antes teve na história da humanidade, de mulheres de 40, 50, 60 anos querendo permanecer como se tivessem 20. Isso aí. Então, Isso. isso é um sintoma, né, do que as mulheres estão buscando. E, apesar disso, né, níveis de ansiedade, níveis de depressão, um negócio é absurdo. Absurdamente aumentando, exatamente, Sara. Porque o que importa para a pessoa, o que importa é descobrir quem ela é, né? Assumir quem ela é. Então, se eu cheguei lá na minha vida com 50, 60 anos, eu tenho 46. Se eu começar agora a querer me parecer e me comportar como uma menina de 20 anos, então como uma adolescente, então eu quero ter meu corpinho de adolescente, eu tenho que trabalhar meu corpo, meu Deus do céu, meu corpo, eu vou engordar 1 centímetro, eu vou ficar. A gente fica paranoica. E aí tu deseja um negócio que tu não alcança mais. Impossível de alcançar, impossível não ter rugas. Tá, mulherada, 40 a mais que tá me ouvindo, impossível. Né? Então, eu passo a não aceitar quem eu sou. E aí, sabe o que acontece? Fica ridículo. Fica ridículo. Porque em vez de pegar quem eu sou e trabalhar isso da melhor maneira possível, então ali, me vestir bem, usar toda a maturidade, toda a história da minha vida, tudo aquilo que me faz ser quem eu sou, ser bonita, né? Muito mais exteriorizar a beleza que eu tenho no interior, entende? É claro que eu não vou ficar bem com uma moda de 20 anos, né? Com o que os adolescentes estão vestindo. Mas eu não preciso disso. Eu posso assumir a minha idade, me vestir bem, e estar maquiada, estar bem alinhada e com a minha imagem em dia, sem parecer aquilo que eu não sou.
Só que o movimento que a gente vê, né, é um apelo, né, que vem através da mídia, através de ideologias, de que tu tem que estar sempre jovem, sempre magra, sempre jovem, sempre esquelética, sempre bem vestida, sempre com roupa da moda para te ser respeitada, né? E isso não é verdade. Isso é um engano muito grande, né, que as mulheres caem. Então elas ficam com esse peso de ter que ser aquilo que elas não são. E aí a gente vê coisas estranhas e ridículas, como assim uma mulher de 60 anos virada de costa que parece uma adolescente quando ela vira aquela, né, aquela cara que entrega ela como uma senhora de idade. Isso beira o ridículo. Tu acha, Sara? O que tu acha? Tô certa? Gente, Então, quem sim. viu o filme, quem tem alguma coisa para acrescentar, por favor, escreve aqui embaixo. A gente quer comentar, quer ouvir você também. Não, sim, é isso aí. É, eu acho que era isso, assim, esse filme é um filme muito legal, tem uma jornada típica de herói no sentido da Andy, de aprendizado, assim, de alguma forma. E eu acho que ele é um filme bastante esclarecedor, assim. Ele mantém uma postura muito sóbria sobre a questão da moda, né? Inclusive, a primeira sequência inicial, que eu acho muito interessante, é justamente mostrar como a moda afeta a vida das moças, né? Você vê um monte de moças se arrumando, você vê um monte de moças indo atrás, e eu acho isso legal, eu acho isso válido. Né? Mas como o filme mostra, é, tem que tomar cuidado para não cair num buraco negro a partir disso aí. Então, tem uma parte que é válida, uma parte que é boa, mas depois de um certo ponto, um negócio se torna exagero, se torna hipocrisia, né? E assim, a verdade é que há uma relação entre também, a gente não está mencionando isso aqui, mas há uma relação muito forte entre beleza e bondade, tá? Inclusive, ontem nós tivemos aula lá no Leitores de Rivendell, que é meu clube do livro sobre Tolkien, e nós estamos lendo As Duas Torres, né? E nós estávamos falando justamente sobre isso, porque existe uma relação, e esses autores, eles percebem isso muito bem, entre beleza e bondade. Não estou dizendo que não possa ter pessoas feias que são boas. Não é isso, obviamente, tá? Quer dizer que a bondade dessas pessoas as torna belas, Sim, em uma medida. E, por outro lado, né, a feiura interior estraga a beleza exterior. sim, Então, há uma relação muito íntima entre sim. beleza e bondade. Por exemplo, tem um exemplo muito bom disso em um outro filme, que é a Cinderela, de 2015, acho que Live é. Não lembro se action. é 2015 ou 2016. Você tem a madrasta é linda exteriormente, assim. Mas conforme o tempo vai passando e você vai conhecendo ela melhor, ela vai se tornando uma figura repulsiva. Por quê? Porque o interior, ele afeta o exterior também. E essa Então, madrasta, ela se veste bem, ela tá sempre maquiada, tá sempre, né, exato. impecável. Né? Por isso que a história da Branca de Neve ela é tão interessante. Olha só que interessante. Nós temos a Rainha Má. Né? A Branca de Neve é a história que mais fala sobre isso, tá? Porque a Uhum. obsessão da Rainha Má, qual que era? Ser a mais bela. Tem gente que diz, e eu defendo essa posição, que de fato ela era mais bela exteriormente do que a Branca de Neve. Só que, tá? Ela fica com tanta raiva, ela fica tão obcecada em não ter ninguém superior a ela nesse sentido, ou seja, a feiura interior dela é tanta que ela vai chegar ao ponto de sacrificar justamente o que ela mais amava, que era a própria beleza dela. Então ela se torna uma velha feia pra ir lá torturar a Branca de Neve, né? Ou Porque seja, ela se torna obcecada em acabar com aquilo que é maior do que ela. Né? Aquilo que é exato. a beleza mais bela do que ela tem que ser exterminada. Na, na literatura, né, a feiura interna, ela sempre acaba por corromper a feiura, meu Deus, desculpa, a beleza externa, né? Ou seja, se você tem uma pessoa malvada interiormente, isso acaba se refletindo no exterior. Pode ser que não a princípio, você pode achar aquela pessoa linda, mas quando você começa a conhecê-la, e quando você começa a perceber malícia dentro dela, isso vai se tornando mais feio. Enquanto que o contrário também acontece, né? Então, pessoas que talvez assim você não julgaria tão bonitas, conforme você vai conhecendo, conforme você passa a ver a bondade daquela pessoa, você passa a vê-la mais bela. Por Né? isso que, frequentemente, pessoas que se amam têm uma percepção alterada
da aparência da pessoa, né? Pode ser o patinho feio, mas a pessoa que ama, porque conhece o interior, tem uma percepção, parece a ela, que aquela é a pessoa mais bela do mundo, né? E na Exato. literatura você vê muitos exemplos disso também. Então, realmente, há uma relação muito forte entre beleza e bondade. A beleza, ela não sobrevive sem isso aqui, sem essa parte aqui, tá? A beleza exterior também, a longo prazo. E é interessante isso, né? Por isso que a gente pode ter uma senhora de idade que tem uma aparência linda de fato. Que quando você conhece ela, você passa a considerá-la uma das pessoas mais belas do mundo. Porque a beleza não é apenas o exterior, certo? Então é uma relação íntima ali. Eu acho, Sara, que a gente fala muito de imagem, mas fala pouco de beleza, né? Então a gente fala de uma imagem que o mundo prega que tem que ser impecável, mas a gente não busca a beleza em si, o belo. E o belo, ele só vem com isso que tu falou, com o que é bom. Então, o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro, sempre vai andar abraçado, sempre vão andar abraçados. Essas três coisas, gente, guardem isso. O bom, o belo e o verdadeiro sempre andam abraçados, porque no fim das contas, eles são imagem de Deus. O que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro é a imagem do Criador. Ele só fez coisa boa, ele só fez coisa bela, então reflete isso. Enquanto que, se eu achar belo uma coisa que é distorcida, né? E aqui a gente coloca assim, por exemplo, a arte moderna, quem acha aquilo ali uma coisa bela é porque tem uma imagem distorcida da realidade. Então, como é que eu vou achar uma coisa bela, toda torcida, toda desfocada, toda, né, engenhada para que aquilo me cause, que seja agressivo? O belo não é agressivo, o belo é tranquilo, o belo te leva, te traz paz, o belo te faz querer ver a bondade, né? E isso alimenta o teu espírito. Enquanto que o feio, ele é grotesco, ele é ridículo, né? Ele é agressivo. Então, tudo que tem beleza de fato, né? Tudo que tem beleza de fato, ele é um caminho para Deus, né? Ele é um símbolo de Deus, ele é uma simbologia, tem uma simbologia aí. E o que Uhum. nós buscamos muito na moda hoje, infelizmente, é essa imagem, né, que me dá uma imagem exterior, mas poucas pessoas buscam a beleza verdadeira, que não é isso aqui. Isso aqui que a gente faz, aqui é maquiagem, o cabelo, a unha, a roupa, ela é um reflexo daquilo que você tem dentro. Ela não é o que você é um reflexo do seu. O que você está lá guardado, não é você. Então, o que está refletindo a sua imagem? E ao mesmo tempo é a primeira impressão que você está passando. Se você tem dentro de você um conflito muito grande e não consegue, né, um dia muito ruim que você não consegue nem pentear o cabelo, que imagem você está passando para quem passar por você? Que imagem que você está deixando de você mesma? O que tem dentro de você que você precisa combater? E ao mesmo tempo, se você está passando por um dia assim, e você não tem vontade de levantar da cama, eu já vi pessoas passando por isso, e você faz o esforço, se levanta, penteia o cabelo, né, toma um banho, penteia o cabelo, passa uma base no rosto. Eu sempre falo, Sara, para as mães, né? Uma base, um batonzinho, um rímelzinho para destacar o cílio. É só o que precisa. É só o que precisa. Você já vai sentir uma força diferente. Você já vai ver que o dia vai andar diferente. Enquanto que, se você se deixar largar para aquela vontade de ficar na cama, né, tudo vai desandar. É isso aí. É isso aí. É. Sara, então a gente está chegando ao meio-dia. Eu queria que tu falasse um pouquinho do teu trabalho, né, dos clubes que tu tem, convidar essas pessoas também. Então, para começar, né, eu vou lançar hoje ainda lá no meu Substack, então lá no Estrada para Númenor, eu tenho esse site em que eu posto meus textos. Eu vou começar a postar lá o meu livro.
né? A Estrada para Númenor, O Caminho Perdido. O nome do site é Estrada para Númenor e o nome do livro é O Caminho Perdido, né? Então, eu estou escrevendo aí esse site. Eu dou aulas de inglês, né? Eu trabalho com isso também. E nessa questão dos clubes do livro, eu tenho três projetos principais. O Clube do Livro Leitores de Rivendell, que se dedica a estudar as obras de Tolkien, meu escritor favorito, que dá pra ver que eu gosto muito dele aqui. Que tem turmas adultas e infantis. O Clube do Livro Através do Guarda-Roupa, que é sobre as obras de C.S. Lewis, né, sobre os Crônicas de Nárnia. E o Clube do Livro Querida Jane, que é uma iniciativa justamente para mulheres, né? São aulas ao vivo, são aulas quinzenais em que nós vamos falando aí, discutindo as obras da Jane Austen, que é uma das maiores autores da história da humanidade e uma das pessoas que mais entendeu o que é verdadeiramente ser feminina. Então aí, quem quiser participar, né, ainda dá tempo de se inscrever, estamos bem no iniciozinho. E é um clube para mulheres, assim, um clube para moças, mulheres que desejam conhecer mais a respeito de literatura clássica e também a respeito de feminilidade. Esse é o assunto Fala principal do do clube. Camélias. Camélias é Ah, para as meninas, né? o Camélias é uma iniciativa gratuita para meninas, ali por volta de 8, 12 anos. E é uma iniciativa na qual eu e uma amiga minha, a Chloe Abadia, a gente vai discutindo aí obras e falando de feminilidade com as meninas, né? Também passando virtudes. Sempre literatura clássica, literatura da maior qualidade, né? Para que elas realmente não só tenham ali um aprendizado sobre virtudes, mas também algum aprendizado clássico também. Acho que é Então, isso tá. aí. Pessoal, Então, acompanhe o trabalho da Sara porque isso. vale a pena. E eu queria convidar também, nós estamos com o Resgate Feminino junto da Timeline e da Academia Conservadora. Então, são três projetos e uma assinatura só, tá? Uma assinatura só. Você assina a Timeline e você ganha a Academia Conservadora e o Resgate Feminino. O que que isso tem de bom, né? É formação para a família inteira, porque lá nós temos formação literária, filosófica, de línguas, histórica. Então, tem muitas aulas, tem aulas sobre virtude, muita coisa lá na Academia Conservadora. Tem a timeline que vai te trazer informação real, né? Que o Alan está se esforçando muito, ele é um baita jornalista, então, para trazer para as pessoas a informação quando ela sai, e a informação real, sem as ideologias que a gente vê a grande mídia passando. E o nosso resgate queridinho, o resgate feminino, que tem muita formação para família, para mulheres, né? Mulheres, mães, educação de filhos. Então você ganha ali um pacote, um combo por uma assinatura só. Três projetos, uma assinatura, vale muito a pena. Também nós temos o YouTube do Resgate, que tem muita aula, inclusive essa live vai para lá. Né? Nós temos o Resgate aqui no Instagram. E o resgate feminino está também no Substack. Lá no Substack nós somos a educação e maternidade. Procura a gente, segue a gente, nos apoia. A gente quer chegar a muitas mulheres, levar essa mensagem, né, de uma mulher de essência para muitas que estão precisando. Sara, muito obrigada por ter participado com a Eu que gente aqui. agradeço, Deu umas falhas técnicas no começo, mas eu acho que a live saiu boa, né? O que a gente tinha que falar, a gente conseguiu. com certeza. Gente, obrigada por terem passado por aqui, obrigada por nos assistir. Fiquem com Deus e até quinta que vem, às 11h30. Não se esqueçam. Tchau, pessoal.